Bora falar de futebol, bora falar das lições que o Palmeiras tira desse Campeonato Paulista e também do que o Palmeiras tira de melhor da competição para a sequência da temporada. São alguns pontos que eu listei aqui e claro que eu quero que você deixe depois do vídeo os seus pontos aqui embaixo também. Lembrando que se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e também produzo análises em vídeo nas minhas redes sociais. Inscreva-se se você não é inscrito. Clica no botão do like, no joinha para dar aquela moral pro vídeo e ao final do vídeo, evidentemente, deixa um comentário que eu vou ficar muito contente, como eu disse, com uma opinião, com uma consideração, uma pergunta, um questionamento que você bem entender para ajudar no trabalho também. Show? Vamos lá! Para começar, algumas considerações. Tricampeonato paulista histórico, um time que nos últimos anos mostrou está querendo cada vez mais cravar o seu nome na história como o time da virada, e agora com os 3 campeonatos paulistas seguidos é o Trime da virada, como eu acabei batizando, porque perdeu justamente os jogos que poderia virar, os jogos que tinham 180 minutos, perdeu as partidas de ida das 3 finais, em 22 para a equipe do São Paulo, 3-1 virou para 4-0, em 23, 2-1 para a equipe do Água Santa, virou para 4-0, e em 24, 1-0 para o Santos e virou para 2-0. Nesse Campeonato Paulista, foi merecedor da taça mesmo, uma equipe que apesar de não ter encantado, atropelado, foi uma equipe absolutamente eficiente. Para se ter uma ideia, foi o time que mais finalizou e que melhor finalizou em média, não estou falando em números absolutos, porque o Palmeiras acabou jogando mais jogos que outras equipes que pararam na primeira fase, estou falando em média, tá? O Palmeiras foi o time que mais finalizou e que melhor finalizou. Mais uma vez em média, o Palmeiras foi o time que mais cruzou e também por isso seus laterais foram os grandes assistentes, e foi o que melhor cruzou também. E foi o time que mais desarmou, assim como foi o segundo melhor em termos de desarmes, o segundo que mais conseguiu desarmar nas tentativas que realizou, ficou atrás só do São Paulo no detalhe. Foi o líder geral da competição, do começo ao fim, e teve apenas uma derrota em 16 jogos com 11 vitórias. Realmente uma campanha absolutamente eficiente, eficaz, certeira, objetiva e que merecia o título de fato. A voz tá ruim mesmo, tô recuperando de uma gripe, mas vai melhorar. Até tô com essa criancinha aqui, ó, passando para ver se melhora, mas vamos lá. Os pontos mais relevantes para citar aqui, ó. Pontos positivos, depois eu vou para os negativos, tá? O Palmeiras ganhou um atacante, Flaco Lopes, com 10 gols e 2 assistências na temporada. No Campeonato Paulista, em 17 partidas disputadas, 16, né? Porque são 17 com a Supercopa. Em 16 partidas, 10 gols, 2 assistências. Números muito interessantes de um jogador que amadureceu, um jogador que cresceu e um jogador que mostrou ser absolutamente decisivo, não sentir nos momentos em que a equipe está oscilando, nos momentos de dificuldade no resultado, 0-0 ou 1-0 da final, um jogador que se movimenta, sai da área, finaliza. Então, inegavelmente, o Flaco Lopes foi um atacante que o Palmeiras ganhou do Campeonato Paulista para essa temporada ao tê-lo por mais minutos em campo. Ganhou um camisa 5 e aí a adaptação do Aníbal foi bem diferente da do Flaco Lopes. O Aníbal tem 24 anos e chegou vestindo a camisa, inclusive é o único que jogou todos os jogos da temporada, isso mesmo, todos os jogos da temporada o Aníbal jogou, meteu o gol do título e foi de fato um dos melhores jogadores do Campeonato Paulista. Na minha seleção está. E o Palmeiras ganha 2 peças, 2 opções, digamos assim, para essa temporada, que vem da base. Se o Endrick vai embora muito em breve, Estevão e Luiz Guilherme, nos minutos que tiveram em campo, mostraram capacidade para serem importantes, para tentar mudar um jogo, para tentar modificar uma dinâmica, para colocar sangue novo e botar fogo numa partida. Tanto o Estevão quanto o Luiz Guilherme. O Estevão entrou onde ele gosta. Sempre entrou jogando na beirada do campo para dentro e encantou nos minutos que teve. O Luiz Guilherme entrou muitas vezes aberto, que não é exatamente onde ele melhor rende. E aí não encantou com a regularidade que encantou o Estevão. Os melhores momentos do Luiz Guilherme aconteceram quando ele caía para dentro, mas quando caía para dentro realmente fazia a diferença. Jogador que mostra muita qualidade. O Palmeiras ganhou esses 2 nomes para a temporada. Espero que tenham mais minutos para a gente ver um pouco mais desses caras
em campo. Quarto ponto, o Rios evoluiu demais. O Rios é outro jogador em relação à temporada passada. Temporada passada, o Rios era um jogador que saía muito de posição, o Rios era um jogador que, sem a bola, prejudicava em muitas ocasiões o Palmeiras, e isso não acontece mais. Ele evoluiu muito defensivamente. Na minha concepção, passou a ocupar mais os espaços defensivos sem bola, ajudar quem está com ele, e para mim é um jogador muito melhor do que o jogador da temporada passada, que já era interessante. O jogador da temporada passada, o Rios da temporada passada era interessante, mas o Rios dessa temporada é mais interessante. E aí a gente vai para 4 pontos, que eu acho que são pontos de atenção, que o Abel Ferreira precisa ter em conta. O primeiro ponto, a dobra de laterais começou funcionando, a dobra de laterais teve seus bons momentos, a dobra de laterais ela é algo que o Abel utiliza há muito tempo e em várias ocasiões funciona, em outras não. Mas é fato que, para ela funcionar, os laterais precisam estar em boa fase, dentro das suas potencialidades. Hoje, o Marcos Rocha não vive uma boa fase. É fato que começou muito bem o ano, dando muitas assistências, mas ao longo do Paulistão foi caindo de rendimento. Marcos Rocha, para mim, é um jogador de qualidade, experiência, casca, jogador de jogo grande, corrigiu a deficiência que ele tinha em termos de cruzamento nas costas. Agora, a fase dele técnica é muito ruim, principalmente no quesito defensivo, que é justamente na dobra de lateral a sua principal função. Então, é preciso entender de fato essa dobra de lateral, se ela funciona com um jogador tecnicamente muito abaixo. Na minha concepção, dá para tentar? Dá. Mas hoje o Rocha não vive um bom momento. Isso pode ser prejudicial coletivamente e até individualmente para o próprio Rocha. Ponto de atenção para o Abel. Segundo ponto de atenção. O Endrick não é jogador para atuar distante do gol aberto. Isso não significa que ele não possa cair pelos lados. Cair pelos lados é importante para qualquer jogador. Por quê? Em muitas ocasiões o meio está congestionado. Para participar do jogo ele tem que sair um pouco, dar um apoio e ajudar a construir para a bola chegar no meio com uma fluência maior, esticando justamente o sistema defensivo adversário. Agora, tê-lo plantado com a bunda na lateral, como aconteceu em alguns momentos nesse Campeonato Paulista, isso já se mostrou que é matar o jogador, tá? Terceiro ponto, e esse é muito importante. O Palmeiras não tem drible no seu time hoje, a não ser pelo Endrick, que nem é a grande característica dele. Tanto que, para se ter uma ideia, o maior driblador do Palmeiras no campeonato, o jogador com mais dribles realizados no Paulistão em 16 jogos, é Richard Rios, que em grande parte do campeonato foi reserva. Veja só quão grave é esse quesito em termos de ferramenta de drible no time principal. O Palmeiras, no time titular, não está tendo a ferramenta do drible. E esse é um problema sério. Pode e deve mudar isso com o Dudu voltando. O Palmeiras assume um 3-5-2, jogando com 2 jogadores mais centralizados, é bem verdade. Agora, com o Dudu voltando, a gente vai ter que entender qual vai ser o esquema utilizado. Lembrando que quando o Dudu sai do time, o Palmeiras jogava com pontas, né? O Palmeiras jogava com Arthur e Dudu. Quando ele sai do time é que a coisa muda. Então a gente vai ter que entender, porque tem jogador para isso. Tem Lázaro, tem Estevão, tem Bruno Rodrigues, tem Dudu, tem jogador que se sente bem no mano a mano, que se sente bem dando amplitude, que se sente bem jogando pela beirada. Então, essa questão de não ter drible na equipe, ela é prejudicial porque o drible é uma ferramenta de quebra de linha, quando a defesa está muito fechada e os passes não estão entrando. E o drible é uma ferramenta para ganhar a bola parada, porque em muitas ocasiões, se você não consegue passar, você sofre a falta. E quando você sofre a falta e tem uma boa bola parada como o Palmeiras tem, é uma outra arma importante. Então esse é um ponto de atenção bem relevante que o Palmeiras precisa ter. A equipe não tem a ferramenta do drible no time principal. E o outro ponto importante é a questão defensiva, que não está tendo o rendimento que teve na temporada passada inicial e nem na retrasada. Para você ter uma ideia, na temporada passada o Palmeiras marca 25 gols e toma 7. Nesse mesmo recorte que a gente está vendo
dessa temporada. Na temporada retrasada, faz 26 gols e toma 7 também. Nessa temporada, o Palmeiras faz 28, 2 gols de diferença para a temporada passada, 3 a mais, só que toma 11. Toma 11 gols. Ultrapassa a marca dos 10. Então, assim, houve uma melhora ofensiva? De fato, houve. Agora, o Abel é um técnico muito preocupado com a parte defensiva. O Abel é um técnico que fala que as defesas ganham campeonatos. E os números defensivos, eles não estão tão bons quanto poderiam dentro da temporada atual. Dá para melhorar esses números. Dá para ter um maior rendimento na defesa. 4 pontos positivos, 4 pontos negativos. Claro que eu quero que você coloque aqui, na verdade nem são pontos negativos, são pontos de atenção, né? Mas é claro que eu quero que você coloque aqui nos comentários outros pontos de atenção ou até outros elogios em relação à campanha do Campeonato Paulista do Palmeiras, que lições o Palmeiras tira, que coisas de bom o Palmeiras tira. É claro que você pode comentar aqui embaixo que ficou faltando no vídeo, porque tem muita coisa pra gente abordar. Eu abordei os pontos principais, combinado? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você ainda não deixou o like, deixe seu like. E claro, fique à vontade para ser membro do canal, que eu vou ficar muito contente. Bora falar de futebol.